Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken, delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. A partir de agora, você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Tiagos Distribuidora, Churrascaria Potência do Sul. 12:03. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos no ar com Debates na Globo desta sexta-feira. Hoje é dia 10 de janeiro de 2020. Ao meu lado, o jornalismo atuante de Alberto Bejani. Boa tarde, Bejani. Boa tarde a você, boa tarde, amigos da Globo. Hoje é sexta-feira, é dia de juízo. Não deixe a emoção tomar conta da razão. Você que é jovem, que gosta de trocar, principalmente na sexta-feira, o dia pela noite, né? Ou a noite pelo dia, melhor dizendo, a madrugada. Muito juízo, porque qualquer tipo de falha, você pode ter consequências eternas. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com uma cervejaria em Belo Horizonte, onde até agora não chegaram ainda ao denominador comum. Sabe-se que veio da cerveja, mas não se sabe ainda quais os componentes que fizeram 7 pessoas adoentadas, se eu não me engano, esse número mesmo, um falecimento, né? Que inclusive aqui em Juiz de Fora, né, Bejani? Então, que você tenha bastante cautela, pés no chão, vá se divertir, não é pecado se divertir, pecado é ser irresponsável, que você tenha responsabilidade. É isso, Bejani. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Francisco Melo, nosso debatedor, nosso comentarista aqui na Rádio Globo, para trazermos um tema realmente muito quente, que está causando até preocupações em muitas pessoas. Nós vamos tentar aproximar isso com o seu dia a dia. São as questões recentes deste conflito geopolítico internacional entre Estados Unidos e Irã. Doutor Francisco, é um prazer recebê-lo mais uma vez nesta mesa, contando aí com a sua participação para debatermos e levarmos informações para o nosso público ouvinte. Bom dia, Gustavo, bom dia, Bejani, bom dia, ouvinte da Rádio Globo. Prazer é sempre meu, porque esses debates assim sobre a situação do dia a dia, a repercussão dela aí na nossa comunidade, isso me interessa muito. E para você que nos acompanha também pelo Facebook, vai interagindo aí, deixando as suas mensagens, perguntas, comentários. Você faz esse programa conosco na página da Rádio Globo JF no Facebook. E essa transmissão com imagens serve como canal direto para a nossa comunicação. Vamos abrir esse debate, Bejani, trazendo os acontecimentos recentes, né? Eu gostaria antes, se você me permite... Por favor, Bejani. Porque a gente como jornalista e eu como homem, principalmente... Eu tenho a responsabilidade de reconhecer quando existem erros. E ontem eu errei de uma maneira assim muito até mal educada ao me referir ao vereador Obama, de que ele tinha marcado vir do debate e não compareceu. Eu peço desculpas ao vereador Obama, porque ele não marcou, ele ficou de ver se teria tempo. E como não teve tempo, ele não confirmou a vinda. Então, ele não marcou nada e deixou de cumprir. Então, vereador Obama, eu, Carlos Alberto Bejani, jornalista da Rádio Globo, eu quero lhe pedir desculpas por ter feito comentários desastrosos e que não deveriam ser feitos de maneira nenhuma no dia de ontem. Espero que o senhor me desculpe. Isso não voltará a acontecer, o senhor não tenha dúvida disso. Fica aí, portanto, o nosso registro. E dando sequência e abrindo esse debate de hoje, Bejani, com esses acontecimentos recentes que, desde a semana passada, vem trazendo preocupação
e essas relações internacionais todas. Ou seja, no dia 2, logo no dia 2, morre lá o general Soleimani, uma referência para o povo do Irã, e vamos trazer a recuperação até desse perfil histórico de quem é esse homem, junto com o professor Francisco Melo, com o doutor Francisco Melo, advogado que está aqui conosco, nosso debatedor, mas uma série de acontecimentos que vem desde a última semana moldando esse conflito. É verdade, e não é à toa que o brasileiro, principalmente aqueles mais entendidos, estão preocupados, porque atinge sim, se houver realmente agravar a situação entre Estados Unidos e o Irã, essa situação vai atingir boa parte do planeta, do mundo, tanto na economia como mesmo na violência, e isso é preocupante. Ainda mais quando você tem de um lado um presidente da República que não conta até 10 para tomar atitudes, que é o Trump. E do outro lado você tem um país que já está cansado de ser bombardeado, um país que já está cansado de cometer atos até desumanos, né? E que também não tem nada a perder mais. Tem lá o petróleo, que é importantíssimo. Quando o Trump declara que ele não precisa do petróleo daquele mundo lá, ele não está falando a verdade. A gente sabe que ele não está falando a verdade. E quem vai clarear isso para nós é o doutor Francisco, que teve, inclusive, poucos dias atrás, estava nos Estados Unidos, visitando algumas partes daquele grande país, e tem um conhecimento profundo, é professor nesta área. Doutor Francisco, houve o ataque do Irã também em represália às 22 bases dos Estados Unidos no Iraque, houve a queda do avião ucraniano, que está, inclusive hoje, em investigação, as caixas pretas em domínio das autoridades do Irã, a situação do presidente da Ucrânia, não descartar a possibilidade de que houve um ataque a míssil que derrubou aquele avião na quarta-feira e deixou 176 mortos. Esses acontecimentos recentes, o que apontam? Como analisar esses acontecimentos recentes dessa semana entre Irã e Estados Unidos? Bem, o fato mais importante para o ouvinte se situar no tempo, o fenômeno mais importante de todos, esse foi a decisão do Trump de matar o segundo homem em comando das Forças Armadas, o Soleimani, general Soleimani, que tem todo um passado de luta, é considerado um herói para os iranianos. Essa história é antiga, essa rixa que o americano tem com o iraniano tem com o americano é antiga. E começou, na minha opinião, erradamente pelo americano, que em 1950, depois de um governo legítimo do presidente Mossadegh, que derrubou a monarquia, o Shah Reza Pahlavi, e instaurou uma república parlamentar. E os americanos, por causa do petróleo, que você colocou isso bem, Bejane, isso lá no Irã, 1950. O presidente do Brasil era o Dutra, né? O Getúlio Vargas estava no ostracismo, queria voltar, enfim. Então, naquela época, o americano já se prestou, ele era o xerife do mundo, então ele foi lá e botou de novo o Reza Pahlavi no lugar dele, e isso criou essa inimizade profunda entre o iraniano e o norte-americano. Esse episódio tem consequência na Revolução nos anos 70, 76, a Revolução do Khomeini, do Ayatollah Khomeini, a Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica, eles fizeram um diabo com os norte-americanos lá, inclusive retiveram 54 dos 400 e poucos americanos que fugiram às pressas, retiveram 54 por 400 dias. E saiu filme sobre isso, etc. Enfim, eles fizeram... A coisa foi num nível assim aterrador. Houve até, o presidente era o Jimmy Carter, ele fracassou numa missão, azarado, coitado, mas ele mandou os helicópteros lá, a força, né? Exatamente, quer dizer, o Trump deu sorte nessa, podia não ter pego, e aí ia ter que se confrontar com a comunidade internacional, porque não se faz isso, a não ser que você esteja em guerra, isso está errado, né? Vai lá e mata, então declara guerra logo, não, mas não, esse é o estilo do Trump. Agora o Trump, não cortando o senhor, já fazendo, porque a gente fica empolgado de ver o seu conhecimento, o Trump ele está se declarando como já vencedor, porque os 22 mísseis que foram lançados pelo Irã
segundo os americanos, nenhum soldado ficou ferido. É verdade. Então ele está se achando como: eu matei o principal homem do Irã, o segundo mandante do Irã, que era adorado pela população, e não feriram sequer um soldado meu americano. Eu estava ouvindo a CNN e aí resolvi, inclusive, ouvir a BBC ontem à noite, por coincidência. E aí estava o negócio do debate, eu sabia que hoje eu vinha aqui e tal, então eu fiquei atento às explicações que eles estavam dando. Não houve nenhuma vítima, eles atacaram no primeiro momento em duas frentes. Atacaram as bases de Erbil, que é no Kurdistão. Os curdos estão realmente muito chateados, muito decepcionados com o Trump. Isso no Iraque. No Iraque, porque o Trump usou os curdos para tirar para fora o Estado Islâmico. Aquele pessoal do Estado Islâmico que queria fazer lá, queria fazer no Iraque e na Síria um califado. Então o Trump ganhou essa guerra, o americano ganhou essa guerra às custas do Kurdistão. E aí prometeu apoio, e depois puxou o tapete deles, entregando eles à própria sorte com a Turquia, porque esse é o problema dos curdos, é a Turquia. Então, isso tudo eu li nos Estados Unidos quando estive lá. Eu passei 25 dias lá e, por incrível que pareça, li um repórter, um analista lá do Financial Times, que ele dizia o seguinte: o Trump é covarde, o Trump é um isolacionista, ele não pode fazer o que fez, ele engole sapo toda hora do Irã, porque, vejam vocês, o Irã atacou as bases, as refinarias de petróleo dos árabes sauditas, lá, Aramco. É verdade, em setembro houve 2 ataques, só que ele não, o Irã não assumiu pessoalmente, ele diz que foi o Iêmen, terrorista do Iêmen, mas os mísseis foram iranianos, está comprovado. Bom, o Irã atacou base norte-americana e matou um norte-americano terceirizado, mas matou um norte-americano. Essa mesma base agora que ele atacou de novo. O Irã atacou um grupo de turistas lá, quer dizer, enfim, o que eu li foi o seguinte: o Trump é um covarde. O Trump está querendo voltar para trás, tirar as tropas, inclusive, do Iraque, e ele não pode fazer isso. É um falcão. Claro que o analista ali está fazendo o papel de analista. Sanções econômicas vai resolver alguma coisa? Eu acho que é o grande trunfo, Bejane, do mundo de hoje é a sanção econômica. Veja você, por exemplo, que coisa estranha. A China, a vida inteira, bateu de frente com a OMC, mas tentou entrar. Hoje, quando ela entrou na OMC, ela defende com unhas e dentes a OMC. É uma ordem mais do que os Estados Unidos. Então, tudo que o americano faz contra ela, ela vai na OMC, vai tentar retalhar via legal da OMC. O ouvinte, acredite, na minha opinião pessoal, o que segura as guerras do mundo é uma coisa chamada instituições multilaterais globais. Inclusive, a mais importante delas é o comércio. Então, você me pergunta, as sanções econômicas... Claro, o Irã está falido. É uma guerra fria, né? É uma guerra fria. O Irã está falido. Quando o Trump tirou os Estados Unidos do acordo nuclear, o Irã já estava com um PIB negativo de 10%, esse ano deve ir para 20%. O Irã está falido. O Irã fez aquela de bonzinho, mas achou que ia enrolar o Trump, enrolar o norte-americano. Mas o Trump é até um demagogo, pode ser até que ele enrole, mas o norte-americano ele não enrola, porque tem CIA, tem FBI, tem esse pessoal todo. Quer dizer, então ele ia dizer: não, eu estou cumprindo tudo. Aí o americano, o Trump, recebe aqueles relatórios e fala: está fora, sanção econômica, isso e aqui. Isso aprofundou a situação do Irã. Deixa eu só concluir o raciocínio para o ouvinte entender. A partir daí, o Irã começa, na minha opinião pessoal, desculpe se tem algum iraniano ou pró-iraniano aqui, na minha opinião pessoal, o Irã começa uma série de ataques subreptícios contra o Ocidente, não é contra os Estados Unidos. Quer dizer, atacou a refinaria do Aramco, atacou... E a última coisa que ele estava tentando fazer, tudo isso na cabeça desse homem, General Soleimani. Então, a última coisa que ele estava tentando fazer, ele foi a Israel, porque ele achou que ele estava com o corpo fechado. Mas ele não é... Ele não tem corpo fechado, ele não é. 7 seguranças. Pois é, ele achou, ele ganhou corpo, foi aquele artigo que eu li nos Estados Unidos. O cara está ganhando corpo contra a gente, e o cara estava fazendo, achado que o Trump não ia retalhar. Então ele foi, se descuidou, e ele estava preparando, sabem o quê? Ele estava preparando a invasão da embaixada dos Estados Unidos no Iraque,
que ela foi uma tentativa, mas o americano já estava preparado. Foi aí que o Trump manda matar. Então, esse é o episódio que gerou toda essa conversa que nós vamos ter. Mas essa é a preocupação, porque hoje em dia, todos os debates que nós vemos sobre as motivações dos Estados Unidos vem muito atrelado também a uma tentativa de destruir a argumentação da diplomacia, destruir a argumentação de que as relações comerciais, as relações internacionais podem dar conta desse tipo de conflito, a partir do momento do ataque do Irã e daquele grupo político a liberdades e princípios democráticos que são ou que seriam cultivados no Ocidente, e aí representado muito forte pela democracia norte-americana. Questão de valores de liberdade de religião, questão de valores de liberdades inclusive de relações afetivas, questão de liberdades das mulheres, tudo isso sempre é debatido. Mas no Irã isso não existe. Por que vocês estão defendendo que isso não seja atacado? Isso realmente preocupa o governo norte-americano? Essas relações sociais? Na minha opinião, eu não sou... Você agora há pouco me chamou de professor, eu tenho muito orgulho sempre, mais do que advogado, porque eu fui 30 anos professor de ensino superior em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro. É uma referência. Então, na prática, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, veja, ninguém é dono da verdade. A minha opinião pessoal é de que eles se escondem por trás do terrorismo, que o Trump fez. Eu fiz um curso na Escola Superior de Guerra de uma semana, curso rápido, mas aprendi muitas coisas interessantes. Aprendi, por exemplo, que uma coisa é você trabalhar com guerra de terrorismo, né? Outra coisa é você trabalhar com a guerra convencional. O que o Trump fez no momento ele mandei matar, foi eu sim, com ataque de drone, etc., foi trazer o Irã para a guerra convencional. É isso que ele queria. Ele queria era que eles dissessem, se eles tiverem coragem, está declarada a guerra para os Estados Unidos. Eu duvido que o Irã tenha condições, a não ser... esse é o problema. Isso me lembra a Primeira Guerra Mundial. A não ser que os aliados dele... Quem são os aliados do Irã? Nesse primeiro momento, parece que a Rússia está assim, equidistante. A China muito equidistante, mas se a China, dia de amanhã, resolver, ela tem mais ligações com o Irã do que com os Estados Unidos. E aquele maluco lá da Coreia do Norte não tem nenhum risco, ainda mais falando de urânio? Eu acho que nesse episódio não, porque inclusive ele não se dá com os xiitas. O Irã, eles são muçulmanos do tipo xiita, é como o cristianismo, tem o protestante e tem o católico. Só que lá, os dois bicudos não se beijam. Aqui não. Hoje já o católico convive perfeitamente com o evangélico. Sim, nós tivemos há pouco tempo aqui o padre e o pastor. Perfeito. Quer dizer, mas isso já foi motivo na Idade Média, Bejane, de matança, de profundos desastres, né? O dia de São Bartolomeu, por exemplo. Exatamente. Então, vamos voltar para o assunto. O que o Trump fez foi masculamente, essa é a verdade, ele teve coragem para fazer isso. Estou declarando guerra, não ao povo iraniano, mas a este homem que representa as Forças Armadas do Irã, porque ele está nos prejudicando o Ocidente. Foi isso que o Trump fez. 12h20, eu tenho que ir para o primeiro intervalo aqui na Rádio Globo. No próximo bloco vamos debater e continuar aprofundando nossos conhecimentos sobre este assunto que está realmente preocupando a muitos ao redor do mundo, e vamos também trazer as relações com o povo brasileiro nesse conflito, né, Bejane? E saber também justamente se o Irã ele tem condições de não entregar a caixa preta do avião para os interessados, os países interessados, né? Nós daqui a pouco vamos saber do professor Francisco se ele tem força para isso, para não entregar essa caixa preta que vai dizer exatamente o que aconteceu. Hoje o advogado Francisco Melo, nosso comentarista, debatedor, parceiro aqui da Rádio Globo, trazendo aí as suas colocações neste debate aberto, e a sua participação é muito importante. Então mande sua mensagem aí para o Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora, que nós estamos ao vivo com essa transmissão em imagens do estúdio aqui para você. Bejane, antes da mensagem dos nossos parceiros comerciais, hoje é dia de sorteio, tem as 12 cervejas Heineken para quem mandar a mensagem aqui para a Rádio Globo, né? Essa cerveja tá limpa, tranquilo. É a Thiagos Distribuidor, que não vai dar coisa ruim na sua mão, não pode ter certeza disso. Esquece isso aí com a Thiagos, né? A Thiagos tem uma responsabilidade muito grande e trabalha com produtos de linha, produtos que já estão há anos no mercado, produtos que já passaram por N's, né? pesquisas, enfim. A Thiagos tem essa responsabilidade. Então você
vai fazer uma festa, não perca tempo de você ficar procurando alugar mesa, alugar cadeira, comprar um enfeite, não perca tempo com isso. Liga para Tiagos que ela vai montar a sua festa, seja de casamento, de aniversário, boda de ouro, boda de prata, não importa o que, ela está preparada para tudo, desde do salgadinho, da carne, da bebida com álcool, refrigerante, tem tudo isso para você na Tiagos. Então, eu só tenho a parabenizar. Juiz de Fora é palco de primeiro mundo das empresas, indústria, comércio, atendimento humanizado, isso tudo está casando tanto com a Tiagos, com a Paraibuna de Papéis, tanto com a Interconstrutora, com a Churrascaria Potência do Sul, enfim, é realmente uma grandeza para nós morarmos em Juiz de Fora. E você manda sua mensagem para cá, para o 998150791, o WhatsApp da Rádio Globo está aberto, tem também o nosso Face, e nós vamos aí trazer esse brinde da Tiagos Distribuidora para você no final deste programa, para sua sexta-feira ser bem mais bacana, seu final de semana também. Então nós voltamos já com o nosso debate de hoje. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Drogaria Silva apresenta Ômega 3. Prevenir é ainda melhor que remediar. O ômega 3 é um importante aliado da saúde. Em forma de cápsulas, ele auxilia na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares, reumáticas, de pele e também a obesidade e diabetes. Além disso, contribui para a sua disposição e memória. Aproveite os benefícios do ômega 3. Visite a Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken, delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. Nas férias do Bretas, não importa se você vai viajar, pescar ou fazer aquele churrasquinho, tem oferta boa pra todo mundo, gente! Óleo de soja 3,58, cesta básica Triunfo leve 42,90, pesada 52,90, pneu aro 13 149,90, Budweiser Long Neck 2,79, ração quinos 15 quilos 39,90, Ave Fest Rivelli ou frango congelado 4,99 o quilo. Aproveite os últimos dias do Juntou Ganhou, ainda dá tempo de completar sua cartela e garantir seu desconto. Ofertas válidas de sexta a domingo. Tá no Bretas, tá em casa! Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio-dia 26, estamos de volta com o nosso debate na Globo de hoje. Eu sou Gustavo Fonseca e ao lado de Alberto Bejani, o prazer de receber o advogado Francisco Melo, debatedor que hoje está conosco, ajudando a trazermos mais informações sobre essa questão realmente muito complicada. É o conflito internacional Estados Unidos-Irã. E neste bloco vamos trazer aí o que de mais recente está acontecendo neste conflito, inclusive a análise dessa caixa preta que pode realmente colocar novas informações, novas questões dentro deste conflito. O avião que caiu na última quarta-feira com 176 mortos,
realmente 176 vítimas desse confronto e o que pode acontecer mediante a isso, este avião ucraniano. E nessa sexta-feira as caixas pretas já estão lá, o Bejane adiantou muito bem. Antes da gente abrir esse segundo bloco, Bejane, vamos trazer o recado da Interconstrutora, porque a Inter está aqui para humanizar a relação com o Juiz Forano. Isso para nós é importante, porque vamos falar de coisa boa também, né? Porque a Inter é um exemplo, né? A 34ª empresa entre as 100 maiores do Brasil e já deve ter ganhado alguns pontos a mais, porque ela lançou o sistema humanizador. Aí me perguntam assim, mas o que tem a ver, né, uma construtora com humanização? Tem, muito. Por exemplo, o que a Inter fez? Você quer comprar um apartamento que é a casa sua, para o resto da tua vida, para a tua família, quer sair do aluguel, que é um dinheiro amaldiçoado. Você paga aluguel agora, já está vencendo o segundo. É um dinheiro que corre muito rápido para você pagar, não para você receber não. Então, você quer sair, mas se você tem que ter uma renda familiar até 2 salários para você ter direito da Minha Casa Minha Vida. Se você gasta R$500 pagando aluguel, vai te sobrar R$1.500, arredondando o salário hoje para R$1.000. Então, como é que você ainda vai pagar água, pagar luz, pagar alimentação, comprar medicamento com R$1.500 e ainda tendo que pagar uma prestação de um apartamento que está sendo construído, vai demorar 8 meses, 1 ano para te entregar? O que a Inter fez? Você só começa a pagar a prestação do apartamento quando você mudar para ele. Ou seja, quando você deixar de pagar o seu aluguel. O aluguel de 500, de repente você vai pagar menos no apartamento que é seu. Esse sim é um dinheiro abençoado. Você está dando à sua família o direito do teto para o resto da vida. Então a Inter merece o quê? Aplauso, porque está sendo copiada, inclusive, por outras empresas pelo Brasil afora. Então a Interconstrutora é de Juiz de Fora, é um orgulho para nós sabermos que ela pensa, antes do concreto, pensa no ser humano. Parabéns à Interconstrutora. Doutor, a situação dos Estados Unidos com o Irã, quanto a essa questão das caixas pretas deste avião abatido, podem realmente dar novos rumos ou apimentar essa situação? Não, eu creio que novos rumos não devem no curto espaço de tempo. A coisa, na minha opinião, está assim. O Trump aguardou para ver, porque o Trump trouxe, como eu estava dizendo para o ouvinte, trouxe o problema para a área convencional. Então é o seguinte, ou o Irã... O ponto dele fora hoje. Pois é. Hoje ele entregou para a Ucrânia. Pois é. Falou, esse é problema seu. Pois é, mas isso na questão da Ucrânia. Peraí, vamos organizar aqui o raciocínio. Então, o que ele fez no primeiro momento foi dar uma de macho e disse, atacamos sim, a América atacou e matou o general. Com isso, só tinha uma resposta do outro lado. É uma declaração de guerra que eles deram, entre aspas. Eles deram, mas avisaram, olha, cuidado, sai daí. Tanto que na CNN ontem, estava falando, na CNN, depois eu vi a BBC, estava falando que os norte-americanos lá da base Al-Assad não estavam lá, já tinham sido retirados. Isso implica também em pressupor que tem quinta coluna lá no Irã, tem gente paga lá pela espionagem americana para dar informação. O fato é que não houve nenhum americano. Por outro lado, no Irã, os correspondentes da BBC do Irã disseram que o Ayatollah foi para lá e disse, demos um tapa com luva de pelica, né? Demos uma bofetada na cara deles, porque matamos 88 americanos. Ora, eles não têm como saber nesse momento que eles estão ilhados, a internet é bloqueada, muito poucos têm comunicação com fora. Então, do ponto de vista interno, eles se saciaram. Aí o Trump voltou e deu aquela declaração de ontem que nós vimos, magnânimo, olha, não temos nada a ver com o povo iraniano, até gostamos dele, o problema nosso é o seguinte, precisa acabar com o terrorismo. Se não gostassem... Exatamente. Então, a coisa toda, no meu entender, Gustavo, o perigo um caso como esse, por exemplo, do avião, isso é imprevisível, isso é o destino. Esse avião, ele sai de Kiev, ele faz uma escala em Irã para pegar passageiros em Irã, aqueles tipos circulares. Tanto que a maioria era gente de Canadá. Exatamente. Então, ele faz essa escala. Aí, me parece, eu ouvi isso de um repórter da BBC, num programa de ontem. Então, eu vi claramente que ele teve um problema no ar, não se comunicou com a torre e levantou e já fez uma volta para voltar.
e que alguém lá do comando do espaço aéreo norte-americano, né, assustou com aquilo e atacou. E que esse ataque não foi um ataque assim do tipo frontal, do tipo de... iraniano. Do iraniano, mas que houve abate sim. O avião foi abatido pelo Irã. Porque, na verdade, só completando, eu estava vendo uma explicação da Globo News à tarde, da noite também, a respeito disso, mostrando inclusive o filme. Quando o avião estava indo, de repente ele dá um retorno. Você vê pela luz que ela desce. Então, a explicação de um técnico da aeronáutica especializado em acidentes disse que, com certeza, esse míssil acertou uma parte que pode ser a turbina, porque se pega o corpo do avião, ele partia no ar, porque ele é pressurizado. Isso. Então, qualquer pacto, né, qualquer choque que houver no seu corpo, ele parte, porque as laterais, o corpo do avião de proteção, ele é muito fino, porque é para dar menos peso, para ele poder... Isso bate com o que o cara da BBC está falando. Exato, isso encaixa. Exatamente. Então eles se assustaram e abateram. Um episódio como esse, Gustavo, é que pode, de repente, é a mão de Deus, é o dedo de Deus. Quer dizer, agravar uma situação como essa, porque aí vira uma escalada, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e esse é o meu medo, a minha preocupação, a preocupação pessoal do Francisco é o seguinte: eles perderam o controle em determinado momento, porque são vários agentes, vários fatores, e a coisa virar um no way, sabe o que é no way? Sem retorno. Então, no momento em que a China está quietinha lá no canto dela, dizendo, não, vamos conversar, o Papa dizendo, gente, vamos conversar, no momento que a Rússia está do lado do Irã. Aliás, naquela reportagem que eu falei para vocês que li, esse analista está dizendo, olha, o Trump já perdeu a Turquia como aliado, o Trump já perdeu a Líbia como aliado, o Trump já perdeu o Irã, vai perder o Iraque agora se sair das tropas. Até a Coreia do Norte. Pois é, então... E a princípio... Mas era sobre isso que eu queria conversar nesse sentido, porque o Trump está lá com um processo de impeachment nas costas, é ano eleitoral. A gente sabe muito bem que nos Estados Unidos a guerra motiva muita coisa, sempre foi assim. Mas no Congresso acho dificilmente na Câmara ele perder, justamente, no Senado ele perder. Dentro de um contexto onde ele consegue se sair, até como diplomático, tanto que foi na situação histórica até... com o presidente não, com o ditador norte-coreano lá, né, e tudo mais. Tem saída nesse sentido para ele até se mostrar, olha só, eu sou um homem que não amarela, mas eu sei conversar e resolvo a situação. Você definiu. É o que ele vai se apresentar assim para o eleitorado. Gente, eu resolvi o problema da economia, não foi ele que resolveu. Quem resolveu foi o Obama, ele está colhendo fruto, exatamente como o Lula colheu o fruto. Exatamente. Exatamente. Então, ele é um camarada carismático. E ele fala, principalmente, eu tive lá esses dias, foi muito interessante, porque eu percebi claramente quem é o eleitor do Trump. É aquele pessoal da classe média mais baixa, que perdeu os empregos nesses últimos 15 anos para a China, por causa da agressividade do chinês, para os imigrantes, enfim, esse pessoal estava chateado, decepcionado, e vem o Trump e joga aquilo para fora e atinge em cheio esse pessoal. E por isso é que a sociedade norte-americana ficou dividida. Ele sabe com quem ele fala. Esse é o problema. Para esse pessoal, Gustavo, ele é macho, porque ele atacou e matou a segunda pessoa do Irã. E ele diz sempre, né, que o emprego tem que ser para o americano, não é para quem vem de fora para cá tomar um emprego. Isso é tudo, o Trump é demagogo, gente. Acreditem que ele é um grande demagogo, porque é um camarada que antes de ser presidente estava em situação pré-falimentar, a Hillary provocou ele, falou, eu quero ver você apresentar a sua declaração de imposto de renda, e ele não apresentou, porque ele teria que mostrar que ele não era tão milionário assim. Bejane, se me permite, sim, claro. A gente pode até trazer um pouco da relação do Brasil, né, nesse momento, porque o povo brasileiro está preocupado, tem muita gente até falando assim, não sei nem atirar, não quero ir para a guerra não. Hein? O problema todo não é o Brasil. Isso não existe, né? O problema todo é a declaração precipitada de um presidente da República nossa a respeito do favoritismo aos Estados Unidos, mexendo com quem não tem nada a perder. Isso o Brasil na frente do Irã é pequeno no que diz respeito à sua
base... Mas já voltou atrás. O Bolsonaro, para variar, deu uma declaração infeliz, ele tinha que ficar equidistante. Aliás, o Brasil tem muita relação com o norte-americano? Tem. Mas também tem uma relação boa com o Irã, que é um grande comprador de produtos nossos. Banana. Olha, eu vou colocar a sua pergunta bem objetivamente. O problema do Irã, o problema que pode atingir o Brasil, chama-se Estreito de Hormuz, é o Golfo lá, que o Irã controla. Tanto que ele abateu, bloqueou navios britânicos. E no Estreito de Hormuz não passa só petróleo. Passa petróleo, sim. Passa 30% da produção mundial de petróleo ali no Estreito. Se ele bloquear, o petróleo vai ter uma alta. Aí vamos ter problema. Agora, passa também outros produtos, principalmente grãos, etc., que o Brasil exporta, que outros países exportam. Então, o problema pode vir a ser... E o Irã, de repente, pode chutar o pau da barraca e dizer, pô, eu estou quebrado. Vocês estão me enforcando aqui, me dificultando a vida, eu vou dificultar de todo mundo. Todo mundo será enforcado. Isso é o que eu temo. Quero ir para o intervalo, na sequência a gente volta para desdobrar isso aí. Questão de segurança internacional também, o presidente Bolsonaro já falou que não vai para Davos. Será realmente que não tem o que contribuir lá ou está já observando outros pontos? Eu vou conversar isso com o doutor Francisco Melo na volta do intervalo. Antes, gostaria de ouvir a palavra da Paraibuna Embalagens, que vai trazer, junto com o cidadão, com a cidadã de Juiz de Fora, recuperar, né, Bejane, essa relação com o meio ambiente. Não tenha dúvida, né? É um exemplo desde 1961. As pessoas falam assim, poxa, mas é tempo, né? Eu tinha 11 anos, imagina. Com 11 anos, a Paraibuna montou em Juiz de Fora a sua fábrica e já criou um departamento de reciclagem, ou seja, um departamento de respeito ao meio ambiente, coisa que até hoje muitas empresas não têm. Apenas 3% das empresas no Brasil têm um departamento exclusivo para cuidar do meio ambiente. Ou seja, reciclagem, separar o que é vidro, separar o que é plástico, separar o que é papel, enfim, a separação natural e o reaproveitamento de muitas dessas coisas. Se tivéssemos seguido a Paraibuna de Papéis, hoje nós teríamos o Rio Paraibuna salvo e não totalmente degradado, poluído. Não adianta fazer ET na saída do esgoto para o Rio Paraibuna e alguns pontinhos da cidade. Isso não é agora. Eu te digo isso por conhecimento. Eu tive em Washington, no BID, Banco Interamericano, nós arrumamos 1 bilhão para despoluir, não o Rio Paraibuna só não, o Rio Paraibuna, pegar o Piabanha, pegar o Paraíba e até o mar. Essa é a despoluição que tem que ser feita, não é um pedaço só não. Então, a Paraibuna de Papéis, de embalagens, né? Além de ser premiada várias vezes no exterior, porque ela exporta o que ela produz aqui, ela dá o exemplo para todos em relação àquilo que nós precisamos para viver. Meio ambiente, meu amigo, você que está poluindo aí a sua rua, seu córrego, o seu rio, não importa se você está poluindo de alguma maneira, sujando a cidade, trazendo transtorno, lembre-se, o ambiente é que nós vivemos. Se você acaba com o ambiente, nós morremos, nós acabamos também. Então a Paraibuna tem os nossos parabéns. É isso, Bejane. 12h40, voltamos já com a reta final do nosso Debates na Globo de hoje. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Super Feirão Bahamas, tudo mais barato só nesta sexta. Arroz Sabor do Brasil, R$10,98. Creme de leite Jussara TP, R$1,49. Alcatra porcionada Mata Boi, R$29,98 kg. Linguiça toscana Seara, 700 gramas, R$9,98. Hambúrguer bovino Angus, cara preta, 360 gramas, R$7,99. Cerveja Petra por malte lata, R$2,28. Pepsi Guaraná Antártica, 3 litros, R$5,98. Papel higiênico Cotton compacto, folha dupla leve 2 rolos, pague R$11,98. Bahamas, tudo mais barato. Ligações clandestinas ou gato geram um prejuízo anual de R$450 milhões. Quem paga essa conta é você. Quem faz essas ligações parece não entender o risco dessa atitude. Minha conta é uma só, no meio de várias. Meu vizinho também faz, não sou eu que vou ficar pagando conta. Isso precisa acabar. O que muita gente não sabe é que ligação clandestina é crime da cadeia. Além de prejudicar a todos. A CEMIG possui um centro de inteligência que acompanha o consumo em tempo real
de todos os seus clientes. A CEMIG aumentou em mais de 300% o número de inspeções para combater as irregularidades. E ela não vai parar até vistoriar todos os locais. Você também pode ajudar a CEMIG no combate ao gato. Desconfiou, denuncie. Com produção anual de mais de 75 mil toneladas de papéis de alta resistência, a Paraibuna fabrica diversos tipos como WTL, capa e miolo. A empresa possui ainda a certificação FSC, Forest Stewardship Council, atestando uma gestão que conserva os recursos naturais, proporciona condições justas de trabalho e estimula boas relações com a comunidade, além do ISO 9001. Paraibuna Embalagens, garantindo o futuro, reciclando o presente. O seu fim de semana fica muito melhor no Clube Vasquinho. E continua nesse sábado o grande sucesso. Danton Brasil e Bete Maciel. A partir das 20 horas. Clube Vasquinho. Informações e reservas de mesas. Ligue 99115-8514. Acesse nossa página no Facebook Clube Vasquinho. Curta e siga toda a nossa programação. Neste sábado, no Clube Vasquinho, Danton Brasil e Bete Maciel, a partir das 8 da noite. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeira. 3241-4800. Ter as contas em dia, não se preocupar com imprevistos ou estar sempre preparado para emergências de última hora é super! E para ser super, você, servidor público, aposentado ou pensionista do INSS, faça um super consignado Bradesco e ainda concorra a 1 milhão em prêmios. Veja a sorte sorrindo para você. Contrate pelo app ou fale com um de nossos gerentes. Seja super! Certificado de autorização CEFEL 04-001-624-2019. Crédito sujeito à aprovação e margem consignável disponível. Consulte o regulamento. Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken, delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio-dia e 44, estamos de volta com a reta final deste Debates na Globo. Hoje recebendo o advogado Francisco Melo, nosso comentarista, nosso parceiro, debatedor aqui desta mesa democrática, para tratarmos do conflito internacional Estados Unidos-Irã. Comigo, Alberto Bejani, na mesa da Rádio Globo, que traz todas as informações e fala também, é claro, daquilo que pode ser a sua opção nesse final de semana. Já pensou em passar na potência? E aí, Bejani? Maravilha, eu gosto de ver você falar, Alberto Bejani, viu? Você enche a boca, viu? É gostoso, viu? É bom para as pessoas ouvirem. Eu gosto de ouvir. Comigo é para todo mundo ouvir. Você é um irmão, não somos irmãos de verdade mesmo, né? E o doutor Francisco hoje aqui, esse professor magnífico que tem uma mente, uma enciclopédia de informações na sua mente, que só nos enriquece ouvindo esse homem falar. Então, dá até vontade de convidar ele para almoçar conosco lá na Potência do Sul, né? É o único lugar no Brasil que 6 meses atrás o preço continua o mesmo. Não aumentou o preço da carne. Imaginem! Muita gente fala assim, a Potência do Sul não está legal, a sua gerência, a sua administração não está trabalhando legal. Está trabalhando sim. Ela está mostrando para o Brasil que pode trabalhar ganhando menos e cobrando menos daquele que chega. Quando você cobra menos, o número de pessoas aumenta. Então esse menos passa a ser maior com a frequência aumentada das pessoas que lá vão. Isso é um ditado perfeito. Quando você cobra menos, você arrecada mais, porque as pessoas têm mais facilidade de poder fazer. Então você vai lá comer um churrasco com carne uruguaia, argentina, com o top da carne brasileira. Você tem aquele peixe rosado que é maravilhoso, que o Gustavo adora. O salmão, uma delícia. Né? Você tem a comida japonesa, você tem uma mesa
né, de frutas, de legumes, e você tem o principal. Você com 5 minutos dentro da Potência do Sul, você se sente em casa. Porque as pessoas lá, os garçons, são todos treinados como humanizadores. Pessoas que, de repente, você fala assim, eu estou na minha casa, eu estou no meio de uma família. Então, a Potência do Sul merece o nosso reconhecimento por ser a primeira entre as 16 churrascarias dela, que são uma em Juiz de Fora, 4 em Uberlândia, 8 em Goiânia, e 6 em Goiânia e 8 em Brasília. É a primeira em atendimento, por quê? Pela humanização e por ter respeitado o bolso nosso. Vai lá na Potência do Sul que você vai comer um churrasco maravilhoso, com preço antigo, sem aumento da carne. Estou abraçando aqui a Tida Costa, a Mariana, também o Cláudio Luiz Gomes, a Rita de Cássia, a Marilda Souza, o Edmar Bacílio, o Vasconcelos Reginaldo, a Cláudia Maria Camilo, a Keila Aparecida, a Mônica Raquel, a todos que nos acompanham, e também ao Mauro Aroni, que está aqui com a gente, e a Cleusa Maria de Oliveira, que diz gostar muito da sua inteligência, Bejane. Está aqui aos comentários de vários outros que nos acompanham. São dezenas de interações e centenas de pessoas alcançadas nesta primeira hora só no Facebook. Daqui a pouco tem a divulgação aí do vencedor ou da vencedora da Tiagos Distribuidora, hein? Doutor, dentro desse contexto instável, como ficam as seguranças diplomáticas daqueles que são aliados dos Estados Unidos hoje? A gente pensa que Israel está lá, embora saiba se proteger, está no meio, né, do Oriente ali, e tem os conflitos deles próprios, mas tem um apoio bem forte do Trump. Inclusive, bem mais forte por parte do Trump do que do governo anterior do Obama. E o Brasil, né, que o próprio Bolsonaro já falou aí que vai evitar ir a Davos e ter toda essa acentuação diplomática. Como o senhor está avaliando isso? Olha, eu acho que o Trump, dessa vez, acertou. Né? Atirou no que viu e acertou exatamente, porque ele vai ganhar com isso. Vai ganhar com isso nas eleições. Ele tem agora um trunfo para exibir, porque ele só tinha o lado negativo, como esse artigo que eu mostrei falei aqui no ar, que li lá nos Estados Unidos, e fiquei até assustado, porque não imaginava que tinha gente que achava que ele era covarde, né? Então, o Trump, agora, como é que fica essa situação com relação... Você falou uma coisa que me preocupa muito. O iraniano, por exemplo, ele foi para uma bravata. Ele é bravateiro. Isso. Esse Soleimani era muito bravateiro. Então ele disse, olha, vou atacar Haifa é Israel, e vou atacar os Emirados Árabes. Muito bem. Os Emirados Árabes, porque são aliados tradicionais do norte-americano, e aí é por causa da questão do turismo, etc., porque o Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, são quatro nações ali, eles sempre foram contra os xiitas iranianos, eles são sunitas, eles são sempre a favor da Arábia Saudita. Isso. Agora, Haifa, eles não têm, desculpe, mas eles não têm coragem de atacar Haifa. Porque se ele ataca Haifa, não precisa o americano atacar ele. Israel acaba com o Irã. Liquida com o Irã. Liquida com o Irã pela força, pela tecnologia que Israel tem nas forças armadas dele, enfim. Eu não estou dizendo isso para vangloriar o povo judeu, não. Mas é que isso ele está mexendo com fogo. Então ele falou isso no sentido, bravata, no sentido, olha, um brasileiro, eu, por exemplo, tenho um parente, um cunhado, que cancelou o voo dele, ia para Abu Dhabi, e cancelou por causa dessa bravata dos iranianos. Isso acaba atrapalhando, Gustavo, o turismo internacional, o comércio internacional, e como eu disse, o meu medo é o Estreito de Hormuz, o Golfo Pérsico, que o Irã controla. E ali passa não só 30% de petróleo do mundo, como passa também 25% dos grãos, de cereais. A economia do mundo passa por ali. E se ele resolver piratear, ou fechar o Estreito de Hormuz, ou bombardear, aí nós vamos ter um problema. Só que ele não tem coragem para fazer isso, a não ser que ele tem um aliado forte do tipo Rússia ou China do lado dele. Até lá, o que nós vamos ver é bravata. Do ponto de vista do Trump, o Trump também conseguiu
tem o objetivo dele e pode ser magnânimo, como foi. Pode sair vencedor. Pode sair vencedor e dizer assim, não, hoje, né? olha, não mexeu com nenhum norte-americano. Destruiu parede, mais nada. Eu matei o cara que era terrorista agora, me desculpe, povo iraniano, o problema não é contra vocês, o problema era pessoal contra o Suleiman. Vamos ver como é que vai dar isso. Para o Brasil tem muito a perder se o Brasil pura e simplesmente endossar tudo que o Trump faz. Eu acho que o Brasil deveria ficar equidistante nessa história, como ficou desde 1950. Então, o Brasil tem muito a ganhar vendendo, principalmente carne, aves, etc., para o Irã e outros produtos que ele tem. O Irã tem problemas de fornecimento de equipamento militar, de tecnologia, esse é um embargo. Mas não tem problema, o americano não impede que ele compre. E são bilhões e bilhões. Eles tiveram até problema há pouco tempo aqui no mar do Brasil, nas águas brasileiras, dos navios que carregados de milhos. Exatamente. Quer dizer, eles podem comprar alimento no mundo inteiro. Eles não podem comprar tecnologia com quem mexe com quem depende dos Estados Unidos. Eles não podem usar dólar como moeda. Eles não podem comprar nada militar. Eles não podem. Então isso fez com que eles não podem vender petróleo para os americanos e para meia dúzia de países. Agora, a União Europeia, por exemplo, eles continuam vendendo. E a União Europeia, inclusive, no primeiro momento, não endossou o que o Trump fez, mas já está em cima do muro. Então, essa relação diplomática que você pergunta, Gustavo, a minha opinião é que ela tende a se acalmar. E o mundo se acalmando, ou seja, ficando só no nível da bravata, seja do Trump, seja lá do Ayatollah, o mundo continua e é vida que segue. E aí está aqui a Silvana dizendo que está curtindo um almoço agora na Potência do Sul. Olha, está acompanhando aí a Rádio Globo. A boca cheia d'água aqui. Né? Daqui a pouco nós vamos tem lá também. Tem possibilidade, professor? Uma pergunta aqui. Já que no dia 2 morreu o Soleimani, né, num ataque de drone em Bagdá. Há possibilidade, o senhor vê alguma, pela experiência que o senhor tem, de contatos que o senhor tem, tanto nos Estados Unidos como outros países também da Europa, há alguma possibilidade de Estados Unidos e Irã sentarem e acabar com isso de vez? Claro que há. A esperança, o ser humano é que está por detrás. O problema todo é que eles têm um passivo, uma história dramática desde 1950, como eu coloquei no começo. Mas nada impede, com certeza o Trump não sei. Aí que está. Você está colocando. De repente, o Trump, que não tinha tudo para ser essa pessoa, pode ser a pessoa para mediar esse. Isso passou. Pode ser. E se passou com inteligência, porque. Exatamente. Da onde você não se espera. E da onde você menos espera. Diz o Barão de Tararé que daí é que não sai nada. Mas eu sou do tipo que. A esperança é a última que morre. Não vai fazer que nem aquele camarada que soube desse ditado e foi em casa e matou a sogra, que chamava Esperança. Né? Eu acho que o Trump tem... Cuidado, aí se tiver sogra com esperança... De repente, o Trump pode ser até essa figura, pode ser até esse... Uma coisa é certa, ele ganhou muitos pontos com a sociedade norte-americana pelo que ele fez. E nesse momento, a sociedade norte-americana, aqueles que diziam que ele estava muito covarde, muito isolacionista, já diminuíram as críticas, aqueles que queriam exibir alguma coisa do Trump já tem algo para exibir, e o Ayatollah está exibindo lá que ele matou 80 americanos, que ele retalhou, que ele fez 3 bombardeios. Mais do que isso, eles derrubaram 2 drones norte-americanos em águas internacionais. Quer dizer, o americano foi muito feliz nessa história porque disse, olha, não faça não, porque eu estou aqui de olho em você. Se você fizer, eu vou daqui para frente contra-atacar e dizer, fui eu. Agora, doutor, só um adendo aqui, Bejane, para a gente poder tranquilizar o povo que nos ouve. O Brasil está bem, defendendo sua Constituição, tá ok? Esse tá ok é ipsis litteris. Foi o que disse Bolsonaro ontem ao justificar a sua não ida a Davos. É essa posição mesmo, né, a questão do Brasil aí. Vai defender a sua Constituição, a sua situação, não está mexendo com isso, né? Nenhum brasileiro vai precisar pegar um avião e ir para o outro lado do mundo, não. Né? Do ponto de vista diplomático, eu acho que a não presença dele em Davos diminui o Brasil. O Brasil tem que estar lá todo o tempo, onde estiverem os grandes, ele tem que estar lá.
porque, bem ou mal, queremos ser membros do Conselho de Segurança da ONU e outras coisas mais. Mas, do ponto de vista pessoal, como eu acho que quanto menos ele falar, mais poeta ele é, então eu acho que ele faz bem não ir para Davos. Como diz o outro, né? Quando nós não esperávamos nunca um Trump se reunir com o presidente da Coreia do Norte. Isso imprevisível. Isso. Então, por isso é que você vê que eu parei no meio da sua pergunta e voltei atrás no meu raciocínio. Quer dizer, você, de repente, me convence de que ele pode ser a pessoa certa para conseguir seria um marco histórico. Histórico. Isso. Histórico e bem-vindo, né? Bem-vindo. O mundo ficaria muito mais seguro. E a própria sociedade iraniana iria agradecer eternamente, porque o problema é lá com eles. Eles estão passando o diabo, não tanto quanto a Venezuela, mas com certeza eles estão muito apertados na questão do abastecimento. 12h57, este foi o nosso debate de hoje, a hora voou, eu agradeço a participação de todos. Antes de me despedir aqui do nosso querido Dr. Francisco Melo, debatedor, comentarista, nosso parceiro aqui desta mesa de informações democráticas. Bejane, vamos trazer o resultado da nossa promoção? É verdade, né? Você que mandou para cá, no dia de semana, lá da Tiagos, né? São 12 cervejas, por favor. Toma uma por dia só, já é o bastante, né? Já dá para garantir bastante tempo nas férias. E fique tranquilo, a Tiagos tem produtos totalmente de qualidade, sem nenhum risco. Pode continuar a tomar sua cerveja lá da Tiagos sem problema nenhum. Tá aí, portanto, a nossa Thaís, a garota feliz, que sempre nos auxilia nessa promoção da Tiagos Distribuidora, trouxe a participação do nosso público ouvinte, e o Carlos, do bairro Jockey Clube, foi o agraciado de hoje. Ele mandou a seguinte mensagem: boa tarde, gostaria muito de participar da promoção Tiagos Distribuidora através do nosso WhatsApp, 998150791. O final de telefone dele é 3816 e, portanto, o bairro Jockey Clube está mais feliz porque seu vizinho Carlos vai ganhar aí, portanto, a sua cerveja Heineken da Tiagos Distribuidora. Segunda-feira, por favor, aqui, Carlos. E a nossa produção vai entrar em contato contigo também. Se for menor, te dar o endereço. Por favor, não sirva para ele. Se for dirigir, não beba. É isso. Doutor Francisco Melo, mais uma vez a sua participação no nosso debate trouxe muitas informações. Eu tenho certeza absoluta que estaremos de perto acompanhando o desenrolar deste e de outros aspectos sociais, econômicos, para a gente poder debater aqui no Debates. Então, realmente, a sua presença mais uma vez, tenho certeza, nosso público ouvinte ficou muito melhor informado. Bom dia, Gustavo. Eu é que agradeço. A minha presença sempre me orgulha, porque o seu público ouvinte merece que a gente traga as considerações, enfim, tudo aquilo que a gente puder. Hoje, o que manda no mundo é a informação. Já houve um tempo que o que mandava no mundo era a terra e os proprietários de terra. Hoje, o proprietário da informação é o que tem um potencial de riqueza maior. E, portanto, tudo que for feito nesse sentido, da população se conscientizar dos seus direitos, da melhor informação, é bem-vindo. Bom, eu gostaria nesse final de alertar a você que está subindo a Melo Reis, que existe antes da entrada do estádio municipal, não é um buraco, é uma valeta que pega de um canto para o outro, né? Essa é a valeta do Almas. Então, por favor, vá com muita cautela para você, inclusive o cidadão que caiu lá e quebrou a roda, ele deixou a roda pendurada lá. Então, devagar, lá tem que passar parando mesmo. Então, faz um apelo também à prefeitura. Prefeitura, ou é metrô ou é realmente uma valeta que tem na entrada do estádio municipal. Por favor, é pela Melo Reis. O nome do prefeito ainda é Melo Reis, hein? Que diz respeito. Fico alerta aí, porque voltando à temporada de futebol em Juiz de Fora aí, ó, rapidinho vai ter Tupinambás, vai ter Tupi, então o fluxo vai aumentar muito para aquela região. Tem jogos grandes contra os clubes aí que chamam muitos times e também chamam muitos torcedores, ou seja, realmente a situação ali vai ficar mais disputada. Então mais fica aí o alerta. Se passar ali vai desaparecer. Fica aí o alerta. 1 em ponto. Este foi o debate de hoje. Agradeço a técnica de Leandro Carvalho. Nós voltamos na segunda-feira ao meio-dia. Excelente final de semana para todos que nos acompanharam. E a todos uma excelente tarde de sexta-feira também. Vem chuva aí, hein? Então fique ligado. Isso já é normal. Quando falar não vem chuva, que vai ser o anormal. Um abraço a todos, bom final de semana. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço.